encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje sim, é inacreditável. Calma, não é de Fórmula 1 que vamos falar, mas este trecho ilustra muito bem o tema que vamos abordar no vídeo de hoje. Estamos nos referindo àqueles times que ninguém imaginaria que pudesse conquistar um título contra uma equipe amplamente favorita. Hoje vamos falar daqueles times pequenos que ficaram no quase, que deixaram o título escapar por um detalhe, e que talvez a sua história poderia ser bem diferente nos dias de hoje. A edição do Campeonato Brasileiro de 1985 é considerada uma das mais aleatórias de todas. Isso porque os grandes favoritos na época foram caindo a cada fase e a semifinal foi chaveada entre Coritiba e Atlético Mineiro e o Bangu do Rio de Janeiro pegando o Brasil de Pelotas. Bangu e Coritiba venceram seus duelos e foram à final, que foi decidido em um jogo único. O palco da decisão foi o Maracanã e mais de 90 mil testemunhas assistiram esta batalha entre as duas equipes, que buscavam o primeiro título nacional. E você deve estar se perguntando: como esses dois times conseguiram lotar o antigo Maraca? E a resposta é simples. Os 4 grandes clubes cariocas que estavam eliminados uniram suas torcidas e apoiaram o Bangu, que representava o estado do Rio. O jogo foi dramático e acabou empatado em 1-1 no tempo normal, e permaneceu assim na prorrogação. Então a decisão foi para os pênaltis, quando na sexta cobrança do Bangu, o ponta esquerda Ado bateu mal e mandou a bola para fora. Na vez do Coritiba, Gomes tirou do goleiro e correu para o abraço, e o Coxa levou o caneco para o estado do Paraná pela primeira vez. Depois do título, o Coritiba se consolidou como um time médio no Brasil, que nos últimos anos vive em uma gangorra entre a primeira e a segunda divisão. Já o Bangu nunca mais foi o mesmo. Seu último ano na elite do Brasileirão foi em 1988. No Brasileiro de 1991, o Bragantino foi a surpresa, e chegou à final como um azarão, pois do outro lado estava o São Paulo, que havia sido vice nos 2 últimos anos, perdendo para o Vasco em 89 e para o rival Corinthians em 90. O primeiro jogo foi no Morumbi, e o time do interior paulista não se escondeu e jogou de igual para igual contra o favorito. Já no final do jogo, o ponta-direita do tricolor, Mário Tilico, fez o único gol do duelo. No jogo da volta, a pacata cidade de Bragança foi o palco da decisão. Um jogo aberto com chances para os dois times. O goleiro Zete foi o herói e o São Paulo segurou o 0-0, sendo campeão brasileiro pela 3ª vez. O Bragantino teve seu auge na década de 90, tanto que conquistou o Paulistão ao bater o Novo Horizontino na final caipira de 1990, e o título do Brasileirão ficou no quase. Depois de passar muitos anos na segundona e quase falido, o time de Bragança foi comprado em 2019 pela empresa Red Bull e se tornou um case de sucesso, abrindo as portas para as novas SAFs que vêm surgindo. Hoje o Red Bull Bragantino figura como um dos 10 melhores do Brasil e já foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2021. Uma pausa rápida para pedir seu like e sua inscrição. Me diz aqui nos comentários, você torceu para algumas destas zebras que apresentamos? Com certeza alguém deve ter secado aquele grande rival. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo pé frio e derruba qualquer time azarão. No Brasileirão de 96, a Portuguesa foi a sensação, jogando um futebol bonito e revelando jogadores que brilharam anos mais tarde em outras agremiações, como o lateral esquerdo Zé Roberto, que teve passagens pelo Real Madrid, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, o lateral direito Zé Maria, que jogou na Inter de Milão e Roma, e Rodrigo Fabri, que também jogou no Real Madrid. A decisão foi contra o forte Grêmio, que era comandado por Felipão e tinha conquistado a Libertadores de 95. O primeiro jogo foi no Morumbi e estava cheio. As torcidas de São Paulo, Corinthians e Palmeiras apoiaram a Lusa, que jogou como um time grande e chegou a fazer 2-0. Mas no final, Paulo Nunes diminuiu o placar, deixando o time gaúcho vivo para a volta. Em sua casa, o Grêmio começou com tudo.
e abriu o placar logo no começo, também com o decisivo Paulo Nunes. O jogo estava prestes a acabar, e quando faltavam 10 minutos para a Portuguesa tirar o grito de campeão que estava entalado na garganta, o tricolor gaúcho furou a retranca, e Ailton fechou o placar e garantiu a conquista gremista pela segunda vez em sua história. Esse foi o último momento de protagonismo da Portuguesa, que por anos seguiu na elite, mas que depois de 2012 foi só ladeira abaixo. E hoje luta para manter as portas abertas, um clube que já revelou o saudoso craque Denner, Zé Roberto, Ricardo Oliveira e outros tantos. Infelizmente saiu dos holofotes e hoje habita em trevas devido às péssimas administrações. O Campeonato Brasileiro de 2000 não existiu devido ao imbróglio judicial fazendo com que a CBF deixasse a organização do torneio na mão do extinto Clube dos 13. E o Brasileirão foi renomeado como Copa João Avelange, em homenagem ao antigo presidente da FIFA. Um campeonato com 116 clubes divididos em módulos: amarelo, azul, verde e branco. E a surpresa dessa edição ficou por conta do São Caetano, um time situado no ABC Paulista, com fundação em 1990. Com uma campanha surpreendente, o time chegou no mata-mata e foi eliminando todos que vinham pela frente. Fluminense, Palmeiras e Grêmio foram as vítimas até encontrar a forte equipe do Vasco, com Romário, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista e outros. A primeira partida foi no antigo Palestra Itália, ex-casa do Palmeiras, e o jogo acabou empatado em 1-1. Na volta, em São Januário, o jogo também estava empatado em 1-1. Porém, depois de um grave acidente ocorrido na torcida do Vasco, onde o alambrado cedeu e muitas pessoas se feriram, o jogo foi adiado e remarcado para o Maracanã, onde superioridade técnica prevaleceu e o Vasco venceu por 3-1, conquistando essa maluca edição. Anos mais tarde, o São Caetano conseguiu outras façanhas, como chegar até a final da Libertadores, onde perdeu para o Olímpia do Paraguai. Foi novamente vice do Brasileirão em 2001, perdendo para o Atlético Paranaense. E conquistando o Campeonato Paulista de 2004, com o Muricy Ramalho no comando. Hoje em dia o Azulão está adormecido na 4ª divisão do futebol paulista, e nunca mais figurou entre os grandes do futebol brasileiro. Imaginem se esses times tivessem conquistado esses campeonatos. Será que hoje em dia estariam em situação melhor? Comentem aí. Vocês conhecem as maiores confusões do futebol brasileiro? Clica no vídeo que está aparecendo em sua tela, mas cuidado para não se machucar. Te encontro lá. É tradição na nação. Futebol na veia.